Oi, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu estou aqui fazendo este vídeo para dar a minha visão sobre o usuário. Falar sobre FPS e algumas outras coisas, né? Então vamos lá. Hoje eu considero que eu tenho uma máquina suficientemente boa para que eu possa jogar e que me dá bastantes FPS. O que acontece? Minha primeira placa de vídeo foi essa aqui. Uma HD 5770, tanto que eu tenho a caixa dela até hoje, tá? Passei por algumas outras placas e hoje eu tenho uma 5700 XT ali instalada. O que acontece? Com a aquisição dessa 5700 XT, eu adquiri um monitor de 144 Hz, tá? Mas aonde que eu quero chegar? Hoje, qual é a minha opinião de usuário quanto à máquina que eu tenho? Ela é suficiente para jogar todos os jogos? Sim. Não existe nenhum jogo hoje que eu não vá jogar. Alguns em 144 Hz? Sim. Outros em 60? Sim. 80, 90 Hz? Sim. Com uma diferença. Eu consigo jogar qualquer jogo hoje com os gráficos no talo. No talo. Tá bom? A minha máquina me permite isso. O que acontece? Quando eu iniciei nesse mundo, né, que eu não tinha ideia sobre FPS, nem nada disso, tá bom? Eu tinha aquela placa e eu era muito feliz. Não tinha ideia de FPS, nada dessas coisas. Aquela plaquinha girava, rodava os joguinhos que eu queria e estava tudo certo. O problema é quando você passa a adquirir alguns conhecimentos e você vê que FPS é a sua vida. Eu tenho que ter FPS, eu tenho que fazer acontecer. Hoje, com mais de 15 anos, ou com quase 15 anos, mexendo, montando tudo isso aqui, o que eu acho? Besteira. Eu acho o FPS besteira. Eu acho o seguinte, que todo usuário desse tipo de máquina que passa a adquirir esse tipo de computador, eu acho que a visão dele tem que ser em cima dos gráficos, não em cima do FPS, tá? Existem alguns jogos que vão falar sobre FPS, aonde realmente vai fazer alguma diferença? Sim, existem alguns jogos que realmente o tal do FPS vai fazer diferença. Só que o que acontece? A grande maioria dos jogos, o FPS vai ser importante? Sim, mas tão importante quanto também será o gráfico do jogo. Porque, ou seja, não adianta nada eu montar um computador caríssimo desse, uma tela cara dessa, todo esse tipo de equipamento, para eu jogar com os gráficos no mínimo, só para ter FPS, tem alguma coisa que não bate na história, concordam? O que acaba acontecendo? Eu, depois de uma certa idade, já depois de observar muita coisa, ver tanta coisa, né, lembrando que já tem mais ou menos uns 15 anos que eu observo isso, compro isso, deixo de comprar, eu tenho só de observação e aprendizado mais tempo do que muita gente tem de idade aí, que possa estar vendo esse vídeo aqui, né? Já tenho meus 40 anos, né? Ou seja, o fato de eu ter 40 anos, eu já ser meio coroa, não significa que eu vá deixar de gostar desse tipo de coisa, né? Quem faz a pessoa é você mesmo, não são os outros. Então, voltando aqui, o que acontece? Hoje eu sou o tipo de cara que eu gosto muito mais, né, do gráfico do que do FPS. FPS é importante? Sim, ele é importante, tá bom? Aonde ele passa a ser muito importante? Quando realmente o maquinário que você tem não está dando conta do que você faz, tá bom? Sendo assim,
Se eu estiver jogando algum jogo que o FPS esteja muito baixo, tá crashando, tá dando pala, tá travando, aí o FPS vai passar a ser realmente importante para mim, tá? Aí muita gente vai perguntar, mas hoje você fala que FPS não é importante, mas você tem um maquinário que faz isso e tal, esse tipo de coisa. Pois é, exatamente porque eu tenho este maquinário hoje, eu tenho este tipo de computador hoje, que eu tenho toda a liberdade do mundo de falar para vocês que montem uma máquina para que vocês possam se divertir. Simples, que vocês se divirtam com a máquina que vocês têm. Vocês possam curtir a máquina que vocês têm. Entendeu? Parem com a história do FPS. É besteira, é bobeira. Tá? Quem tem história de FPS é quem trabalha com isso. Canso de ouvir na internet, mas eu jogo CS, eu sou pro player, eu jogo para fazer acontecer, sabe, os caras, eu jogo competitivamente. Cara, todo mundo joga competitivamente, um computador bom ou um computador ruim, tá? A diferença é você gastar milhares de reais num computador para você jogar competitivamente, se você é um usuário comum, normal, sério, cara, para pensar. Só vale a pena você gastar rios de dinheiro atrás de FPS se você ganha dinheiro com isso. Se você não ganha dinheiro com isso, você é um jogador normal, casual, não vale a pena você gastar dinheiro com isso. Gaste dinheiro para se divertir, tá bom? Para se divertir. Não porque você quer ser pro player ou joga, sabe? Cara, não tem noção de ser. Não tem noção de ser. Hoje, com a idade que eu tenho, minha visão sobre isso daqui, eu jogo para me divertir. Eu prefiro 1000 vezes jogar olhando um gráfico bonito do que jogar tendo que ficar vendo FPS. Sério, gente. FPS, entendeu? Principalmente para quem joga modo história. Quem joga CS, Go, esse tipo de coisa, tá tudo bem, ainda vai ali um certo... Mas, sei, cara, não tem muita noção de ser. Mas, por exemplo, hoje eu tenho um monitor de 144 Hz. Eu tinha um outro igual aquele. Eu sempre tive 2 monitores, né? E hoje eu tenho de 144 Hz da ASUS. O que acontece? Tem diferença? Tem diferença. Você sair de 60 Hz para 144 tem muita diferença, tá bom? Agora, acima disso, é necessário um monitor de 200 e tantos Hz, 500 e tantos Hz, 300 e tantos Hz? Cara, só se realmente 200 Hz para cima, só se realmente você é um cara que ganha dinheiro com essas coisas. Entendeu? Ganha dinheiro com essas coisas. Se você é um cara comum, que simplesmente joga e se diverte, gastar dinheiro com um monitor para mais de 200 Hz, você está jogando seu dinheiro fora. Por mais rico que você seja, você está jogando seu dinheiro fora. Tá bom? Porque o cara que é rico mesmo, ele não gasta o dinheiro dele à toa, não. Ele pesa os pós e os contras e vai lá e gasta. Agora, quando a gente vê aqueles caras na internet, com aqueles computadores maravilhosos, coisas da NASA, entendeu? Mas ali o cara está ganhando dinheiro, está ganhando dinheiro. Ele precisa ter uma máquina daquela, entendeu? Então, tem que saber diferenciar o que é comum, o usuário comum, do realmente o cara que ganha dinheiro com essas coisas. Ou seja, ele vende aquela imagem, ele vende aquilo. É por isso que ele tem aquilo, tá? Não é porque ele precisa ter aquilo. Muitas das vezes ele nem joga, ele nem se diverte. A vida dele é em função daquilo. Então, o que acontece? De 144 para 165 e 200 Hz, eu já tive a experiência de monitores assim. Não o meu é de 144, mas de colegas, amigos.
E eu falo para vocês, de 144 para 165 e 200 Hz, você, visualmente falando, não tem diferença. Não tem diferença. O cara que diz que tem diferença, que ele consegue enxergar a diferença, tá? Ou é o tal do placebo, entendeu? Ou ele está mentindo. Porque o olho humano não enxerga esta diferença. Aonde que você pode, de repente, enxergar a diferença? Você pode ter uma sensação a mais de leveza na imagem, tá? Mas que o olho humano não consegue sentir a diferença, não consegue. Isso é, tá? Quem falar para vocês que observa nitidamente e vê essa diferença, ele está mentindo. A não ser que o cara tenha um olho extremamente treinado, né? É aquele mesmo, são aqueles profissionais, né, que sentem o cheiro do perfume e conseguem dizer para você, através do cheiro que ele sente, né, que os ingredientes que tem naquele perfume, entendeu? Como da mesma forma tem aqueles profissionais que provam cerveja. Ele consegue dizer se aquela cerveja ela é boa, ela é ruim, ela tem mais ou menos cevada, ela tem mais ou menos, entendeu? Fora isso, tá? Se esse cara não for esse tipo de profissional, qualquer outra pessoa que falar para vocês que o monitor de 144 Hz, 165 e 200 Hz tem diferença, é mentira. Não tem. Visualmente falando, não tem. Eu já sentei na frente desses 3 monitores e eu falo para você, não existe diferença. Você que é um cara comum, joga para se divertir, você precisa de monitores acima disso? Cara, só se você tiver muita grana mesmo e falar, cara, tocar o foda-se aqui e vou meter o pau logo em 200 Hz. Porque não precisa, entendeu? Experiência de usuário. O cara que hoje tem o equipamento e eu posso falar para vocês, tá? Sair de um monitor 60 Hz para um monitor de 144, existe diferença? Sim, existe diferença. Visualmente existe diferença, tá? Tátil e sensitivamente existe diferença, tá? De 144 para 200 Hz, não existe diferença. O olho humano não acompanha isso, tá bom? Não acompanha isso. O que você tem é uma sensação a mais de leveza, tá? Sobre aquilo que você está fazendo. Mas que você realmente consegue visualmente diferenciar isso, você não consegue, tá bom? Outra coisa, tá? Todo mundo sabe que uma 5700 XT ela tem a mesma performance de uma 3060, tá bom? Hoje, tanto uma 5700 XT quanto uma 3060 leva qualquer jogo com a mão nas costas, tá? Com a mão nas costas. Não existe um jogo hoje que uma 5700 XT e uma 3060 não levariam com um gráfico no talo. Pode ser com FPS de 60, 70, 80? Pode. Já é 70, 80, já é relativamente alto esses FPS, tá bom? Mas leva com a mão nas costas. Então, você precisa de uma 3070, 3080, 3090? Cara, a minha concepção, eu acho que não. Eu particularmente não preciso, tá bom? Ah, mas eu vou jogar melhor, eu vou matar mais, vou fazer, vou acontecer. Mentira, mentira. Você pode ter uma RTX 4090. Se você realmente não é bom no que você faz, bicho, não é uma 4090 que vai se fazer você ser melhor. Se você tem um monitor de 500 e tanto Hz aí que, né, produzir agora esse tipo de coisa. Se você realmente não for bom naquilo que você faz, naquele jogo, este monitor de 500 Hz não vai fazer você ser melhor. Tudo enganação. Você mesmo está se enganando. Agora, o dinheiro é seu. Você vai lá e gasta. Mas é só quando a gente tem, depois que a gente tem, é que a gente sabe se realmente vale ou não vale a pena. Então, se você tem a grana para gastar, vai lá e gaste. Tá bom? É a mesma coisa que aquele pessoal que fala a síndrome do PC Gamer, né? Você batalha, 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 compra. Depois que você compra, você vê que não é nada daquilo que você imaginava. O que é que você passa a fazer? Rede social. Vai para rede social, vai para o YouTube assistir vídeo, gasta 15 mil, 20 mil no computador para ficar assistindo o YouTube. Entendeu? Você nem curte o computador, né? Mas mesmo assim, era esse o recado que eu queria passar,
tá? Se ficou faltando algumas coisas aí, deixe no comentário aí, faça perguntas aí sobre esse maquinário, tá bom? Para quem... Eu vou mostrar ele um pouquinho mais de perto. Hoje eu estou perfeitamente feliz com esse computador que eu tenho, entendeu? Não quero aqui ditar regras para os outros. Eu não sou o cara que caga regras para os outros. Eu odeio esse tipo de coisa, tá? Eu estou dando a minha opinião de um usuário que agora tem essa máquina e sabe para onde vai e para onde vem. Se realmente vale ou não vale a pena. Acima disso daqui, para mim que sou um usuário comum, que eu jogo para me divertir, esse tipo de coisa, para mim, na minha concepção, é jogar dinheiro fora, tá bom? É jogar dinheiro fora, tá? Hoje eu montei esse computador aqui um pouquinho mais clean, se vocês virem o outro vídeo que eu coloquei aí do setup 2023, entendeu? Comparado ao 2022, ele é um pouco mais clean, né? Eu gosto de assistir muito os vídeos daquele youtuber, o Shelp, né? É o Shelp. E eu acho os setups que ele monta muito bonitos, muito cleans, muito elegantes, entendeu? É claro que qualquer um que olha uma máquina dessa aqui sabe que é um computador gamer, né? Mas, mesmo assim, é um gamer mais clean, mais elegante, né? Assim eu gosto de tratar. Às vezes pode ter alguém que tem uma opinião diferente, tá bom? Mas é isso. Era esse o recado que eu queria passar, tá? Era sobre a opinião de um usuário, entendeu? Vou colocar na descrição do vídeo aí o que tem nessa máquina, tá bom? E quem quiser ter uma opinião diferente, seja respeitoso, coloque aí, pode divergir à vontade do que eu penso, do que eu acho. É assim que a gente constrói um mundo melhor, né? Colocando opiniões de vista diferentes, tá bom? E é isso. Opinião de um usuário. Hoje eu tenho, hoje eu posso dar opinião. Quando a gente não tem, a gente fica só na expectativa. Mas hoje não. Hoje eu tenho, hoje eu posso dar a minha opinião. Tá bom? Se alguém ficou com dúvida, quer saber sobre alguma coisa que está no meu setup, que gostaria de que às vezes eu passasse um link ou algo parecido, é só me perguntar aí. Bota aí no... que eu vou tentar esclarecer, tá bom? De onde que eu tirei, onde que eu comprei, o quanto eu paguei em cada coisa, tá? E fica aqui o meu recado, tá bom? Mais uma vez, não joguem o dinheiro de vocês fora, tá? Dinheiro é suado, cara. Dinheiro é suado e a gente tem que aprender a dar valor. Beleza? Valeu, obrigado. Tchau, tchau.